Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou Maria Cristina Câmara e hoje eu irei explicar quais são as principais diferenças entre a guarda compartilhada e a guarda alternada. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like no vídeo e ativar as notificações para receber as próximas novidades. Após a ocorrência de uma separação que envolva filhos menores, ou mesmo quando os pais nunca tenham vivido em um relacionamento, é necessário que se determine como ficará a responsabilidade da tomada de decisões para tutelar o interesse dos filhos, e isto é definido de acordo com o tipo de guarda que ficará estabelecido. Utilizando um conceito mais jurídico para explicar a definição de guarda, resumidamente, a nossa Constituição Federal concede a ambos os pais o exercício do poder familiar em relação aos seus filhos. Então, será através da determinação do tipo de guarda que se definirá como cada um dos pais vai exercer esse poder familiar e como se determinarão todas as questões relacionadas ao dia a dia do filho, como, por exemplo, com quem irá residir, como será o plano de convívio, como serão tomadas as decisões sobre aspectos relevantes na vida desse filho e, eventualmente, como serão as divisões das responsabilidades e deveres entre os pais. O nosso Código Civil estabelece dois tipos de guarda, quando em seu artigo 1533 diz: a guarda será unilateral ou compartilhada. É então quando sempre surge a pergunta: e a guarda alternada? Embora seja, em alguns casos, utilizada, a guarda alternada não está prevista em nosso Código Civil. Ela é considerada como um tipo de guarda unilateral e é comumente confundida com a guarda compartilhada. Vamos entender isto melhor. Tanto a guarda compartilhada quanto a guarda alternada possuem características muito específicas. Eu irei esclarecer quais os principais pontos que as diferenciam. Como eu falei, a guarda está diretamente relacionada ao chamado poder familiar, que trata-se justamente do poder comum de decisão que os pais têm com relação à vida dos seus filhos. Atualmente, a guarda compartilhada é a regra no nosso direito brasileiro, então eu vou começar por ela. A guarda compartilhada é aquela exercida por ambos os pais ao mesmo tempo. Isto não significa que o filho irá compartilhar a residência fixa com ambos os pais. Na guarda compartilhada, a criança tem a sua residência fixa com um dos genitores e a visitação do outro genitor será regulamentada. Aqui neste tipo de guarda compartilhada, o que se tem é o compartilhamento da obrigação de tomar as decisões em conjunto. Abrindo aqui um parêntese para dizer que eu detesto o termo visitação e prefiro utilizar o plano de convívio porque define a convivência entre os filhos e os pais, substituindo essa ideia de uma mera visita. Então, voltando aqui para a guarda compartilhada, ambos os pais são responsáveis por, em conjunto, tomarem todas as decisões importantes em relação aos filhos, como, por exemplo, em qual escola irá estudar, que profissionais irão escolher para determinados tratamentos, quais atividades o filho irá praticar, como e quando o filho poderá fazer algum tipo de viagem. Enfim, decisões que sejam realmente relevantes terão de ser sempre tomadas em conjunto. Além disto, os pais também dividem igualmente as responsabilidades no que diz respeito aos filhos, compartilhando os deveres do dia a dia da forma que ficar estabelecida. Para concluir sobre a guarda compartilhada, como sempre surge a pergunta de como é estabelecida a pensão alimentícia nesses casos, eu vou me limitar a dizer que, por regra, a pensão vai ser devida pelo genitor que não tenha a residência fixa com a criança. Ou seja, se na guarda compartilhada, por exemplo, a residência do filho foi fixada com a mãe, então provavelmente o pai será o responsável pelo pagamento da pensão, da forma como ficar determinada judicialmente. Mas este é um tema para um outro vídeo. Vamos falar agora da guarda alternada. Como falei há pouco, a guarda alternada é um tipo de guarda unilateral. Então vamos entender melhor isto. A guarda unilateral é aquela que é atribuída a uma única pessoa, podendo ser exclusiva ou alternada. O que isso significa? Significa que quando a guarda é atribuída a uma única pessoa, esta pessoa é quem ficará responsável por tomar sozinha todas as decisões importantes da vida do filho. A guarda unilateral exclusiva é quando é atribuída a um dos genitores com residência fixa e permanente, resguardando ao outro apenas o direito de convivência e de fiscalizações das decisões tomadas pelo detentor da guarda.
Ou seja, o filho terá sua residência fixa e permanente com um dos genitores e este mesmo genitor poderá decidir unilateralmente sobre as questões relevantes da vida do filho, devendo apenas manter o outro genitor informado sobre estas decisões. Aqui na guarda unilateral exclusiva, o genitor que não detém a guarda também terá o seu plano de convivência garantido, onde ficarão estipulados os dias e os períodos do convívio. Em relação ao pagamento da pensão alimentícia nos casos de guarda unilateral exclusiva, em regra, a obrigação do pagamento é do genitor que não detenha a guarda. Agora vamos falar da guarda alternada, que é a mais polêmica e que também gera muitas dúvidas. A chamada guarda unilateral alternada é concedida apenas a um dos genitores por um determinado período de tempo e após o término deste período, a guarda se alternará passando para o outro genitor. Por exemplo, o filho fica 6 meses sob a guarda de um genitor e 6 meses sob a guarda do outro. Ou um exemplo mais comum, o filho fica 15 dias sob a guarda de um e 15 dias sob a guarda de outro genitor. Nestes casos, a residência do filho não é permanente, ela também se alterna. O filho tem, assim, 2 residências fixas. Durante o período em que o filho está sob a guarda do pai, a sua residência de referência é a do pai. Durante o tempo em que estará sob a guarda da mãe, a sua residência de referência será também a da mãe. Um detalhe bem importante é que, além da alternância de residência, aqui neste tipo de guarda também se alterna o poder familiar, ou seja, o poder de tomar as decisões sobre questões de importância na vida do filho. Assim, durante o período em que o filho está sob a guarda do pai, o pai poderá decidir unilateralmente sobre as questões da vida do filho, apenas devendo comunicar à mãe sobre as decisões que tomou, mas não precisando da sua concordância. O mesmo vai ocorrer quando o filho estiver sob a guarda da mãe, que poderá tomar as decisões apenas dando conhecimento ao pai. É por esta razão que a maioria entende que essa alternância pode não ser benéfica para os filhos, por causar confusão quanto ao seu ponto de referência, podendo causar danos à sua formação no presente e no futuro se os pais não estiverem alinhados na mesma forma de criação. No entanto, há quem entenda que a alternância não causa prejuízos e pode ser importante para que o filho crie vínculos mais sólidos com ambos os pais, já que ela está em uma fase de desenvolvimento e possui maior capacidade de adaptação. Além disso, o essencial é que ela tenha uma referência nos pais e não tão somente nos locais em que reside. Eu, particularmente, entendo que, em comparação à guarda compartilhada, existem diversas desvantagens no modelo de guarda alternada, considerando que as crianças precisam ter uma rotina estabelecida e com referências alinhadas, o que se torna mais difícil na guarda alternada. E em relação à pensão, como fica? Mais uma vez, eu vou dizer que a guarda e alimentos são 2 institutos diferentes. Enquanto a guarda diz respeito às responsabilidades acerca da vida dos filhos, a pensão é sobre a participação financeira de ambos os pais na criação dos filhos. Então, o fato de ter a guarda alternada definida não isenta o pagamento da pensão alimentícia. Nestes casos, geralmente será definido quem fica responsável por efetuar o pagamento das despesas fixas, como a mensalidade de colégio, cursos, consultas médicas, que então irá receber a pensão alimentícia do outro genitor no valor estipulado judicialmente e, com isto, se responsabilizará por efetuar os pagamentos das despesas. Resumidamente, vamos às diferenças. Na guarda compartilhada, o filho tem a residência fixa com um dos pais e tem o seu plano de convívio estabelecido com o outro genitor com quem não resida. Aqui, todas as decisões importantes da vida do filho devem ser tomadas em conjunto. Os genitores aqui compartilham as responsabilidades e decisões. Na guarda unilateral exclusiva, a responsabilidade no que se refere ao poder familiar será tão somente de um dos genitores, que poderá tomar as decisões apenas devendo comunicar ao outro genitor sobre a decisão tomada. No caso da guarda unilateral alternada, essa responsabilidade permanece em revezamento, isto é, a tomada de decisão será feita de maneira independente na medida em que cada genitor estiver responsável sobre o seu filho. Além disto, a residência da criança está sempre alternando. Dessa forma, é um modelo de guarda que pode ser muito prejudicial à criança,
já que funciona, na verdade, como uma versão mais complicada da guarda unilateral exclusiva, pois troca o responsável pela tomada de decisão de tempos em tempos. Para finalizar, vou repetir que a guarda compartilhada é o modelo aplicado como regra no direito brasileiro desde o ano de 2014. Na verdade, é o instituto que mais se aproxima do objetivo de garantir a tutela do melhor interesse das crianças em casos de pais separados. E por que isso? Porque, conforme já mencionei, na guarda compartilhada, as decisões que envolvem os filhos deverão ser tomadas de forma conjunta pelos genitores e o tempo de convivência deverá ser estabelecido de maneira proporcional. Já na guarda alternada, as decisões caberão ao genitor responsável pela criança naquele determinado período de tempo em que estará exercendo o seu poder familiar. Sempre que terminado o prazo sob o poder de um genitor, a criança retorna a outro guardião. Há, portanto, uma alternância tanto com relação às responsabilidades dos pais quanto à residência do filho menor. Isso, consequentemente, torna a guarda alternada uma opção que gera considerável instabilidade na rotina da criança. Assim, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o Instituto da Guarda Alternada não é compatível com o nosso direito civil, razão pela qual não está previsto no nosso código, que, como falei, apenas menciona a guarda unilateral e a compartilhada. Por isso, a nossa jurisprudência raramente permite a aplicabilidade deste instituto. O certo é que a guarda compartilhada, justamente por estabelecer a tutela dos interesses que melhor atendem os filhos em contexto dos pais separados, tem sido o modelo padrão de guarda admitido pelos tribunais. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Caso vocês tenham também alguma dúvida ou sugestão de tema para os próximos vídeos, deixem aqui nos comentários. Os meus contatos profissionais também estão aqui na descrição. Até a próxima!